alunos, nessa semana nós vamos estudar sobre a literatura de cordel no nosso projeto didático do livro Ler e Escrever. Neste vídeo nós vamos conhecer um pouco sobre o projeto e também entender mais profundamente sobre esse gênero textual tão rico de ensinamentos, tanto da parte cultural como artística e da escrita. Vamos lá? Vamos começar entendendo da onde surgiu e como surgiu a literatura de cordel. A literatura de cordel, como conhecemos hoje, teve sua origem ainda em Portugal, com os trovadores medievais, poetas que cantavam poemas no século XII e XIII, os quais espalhavam histórias para a população que na época era em grande parte analfabeta, ou seja, não sabiam ler nem escrever. Essas pequenas impressões de poemas rimados, que eram apresentados penduradas em cordas ou cordéis, como é chamado em Portugal, chegaram ao Nordeste brasileiro junto com os colonizadores portugueses, dando a origem à literatura de cordel como conhecemos hoje, famosa em Pernambuco, Ceará, Paraíba, Bahia e Rio Grande do Norte. A literatura de cordel foi popularizada no Brasil por volta do século XVIII e também ficou conhecida como poesia popular, porque contava histórias com os folclores regionais de maneira simples, possibilitando que a população mais simples entendesse. Seus autores ficaram conhecidos como poetas de bancada ou de gabinete. Aqui no Brasil, a literatura de cordel popularizou-se por meio dos repentistas ou violeiros, que se assemelham muito aos trovadores medievais por contarem uma história musicada e rimada nas ruas das cidades, popularizando os poemas que depois viriam a ser os cordéis. Então, esse texto de introdução eu busquei lá nas nossas primeiras aulas da primeira semana. Houve, uma passagem lá no Centro de Mídias, se eu não me engano, do DJ Cão, que falou um pouco sobre o gênero, sobre o estilo musical que também tem, que acompanha, né? Falou um pouco das artes também, né? Da produção artística, que também está ligada a esse gênero. Então, esse gênero é muito rico culturalmente, né? E ele tem várias, vamos dizer assim, vários braços, como a música, as artes, a escrita. Então vamos ver um pouco mais sobre a literatura de cordel. Características do cordel. As características são particularidades do gênero. Então o cordel ele é feito a partir destas características, né? Desta composição, certo? A linguagem, que é um vocábulo simples, né? São palavras, né? Em um texto simples. Livretos com poucas páginas, então são livrinhos como esses que estão penduradinhos. Histórias contadas em rimas, ilustrações, xilogravuras nas capas, que são esses desenhos que mais para frente vamos explicar melhor. Pode ser declamada ou cantada em voz alta, utilizando violão, instrumentos musicais como pandeiro também. Folhetos podem ser bibliográficos, didáticos ou descritivos, né? Quando ele fala aqui que esses folhetos, que são só as folhinhas com alguma gravura e o texto, eles podem ser bibliográficos, é contando a história de alguém, como por exemplo do Lampião. A história de Lampião é muito retratada na literatura de cordel. Didáticos é quando ele ensina alguma coisa, tem algum ensinamento por trás daquele folheto. E descritivos é quando ele descreve alguma pessoa ou então alguma situação que aconteceu. Aqui nós temos a estrutura básica do cordel.
A negra ganhadeira, esquecida na areia, Maria Felipa, enaltecida e guerreira. Então, aqui nós temos a estrofe, que é o que marca essa setinha azul, são as 4 linhas. Cada linha é um verso que está aí traçado embaixo, a negra ganhadeira, e as rimas estão marcadas aí por esse círculo laranja, que é areia e ganhadeira, certo? Aqui nós temos o exemplo também do cordel para Lampião. Como exemplo de cestilha, pegaremos a primeira estrofe do clássico A Chegada de Lampião no Inferno, de José Pacheco da Rocha. Esse é um cordel bem famoso. Um cabra de Lampião, chamado Pilão Deitado, que morreu numa trincheira num certo tempo passado. Agora pelo sertão anda correndo visão, fazendo mal assombrado. Então vejam, aonde está de vermelho é a rima, deitado, passado, assombrado. Sertão, visão, são duas rimas que vão finalizando o texto, para dar essa sonoridade nele. Desculpa, sonoridade, para que ele fique sonoro, musical. Né? A sextilha, ela é mais comum no cordel, né? Porque ela possibilita esse trabalho musicado e facilita também. Então, quando vocês forem procurar o cordel em pesquisas, vocês vão achar mais sextilha, mas tem outros também, outras estruturas. Estrutura de cordel, aqui nós temos outras, né? Como eu falei, tem a quadra, estrofe de 4 versos, como aquela que eu li, né? Da negra ganhadeira. Tem a sextilha, estrofe de 6 versos, que é a do Lampião. A septilha é a mais rara, pois é composta por 7 versos. Oitava, estrofe de 8 versos, quadrão. Os 3 primeiros versos rimam entre si, o quarto com o oitavo e o quinto, o sexto e o sétimo também entre si. Então vejam que tem um trabalho de rima para dar musicalidade no texto. Tá? Então é essas estruturas que vocês podem achar, mas a mais comum é a sextilha. Agora eu vou apresentar para vocês dois cordéis, né? 2 exemplos de cordéis. Esse é o coronavírus em cordel. Ele foi feito pela Anne Caroline, uma poetisa e enfermeira. Armaria, minha gente, que desmantelo total. Um tal de coronavírus fez rebuliço geral. Veio das bandas da China essa infecção viral. O cabra tem logo febre, sem conseguir controlar, tosse feito um condenado, difícil até respirar. Essa doença danada se transmite pelo ar. Espirro, tosse, catarro levam contaminação. A saliva, quando fala, sai levando infecção. O vírus também se espalha em um aperto de mão. Como gripe ou resfriado, precisamos prevenir, cobrindo a boca e o nariz, na hora em que for tossir. E objetos pessoais não podemos dividir. Evitar lugar lotado com muita aglomeração. Limpar bem os ambientes, lavar sempre a nossa mão. Esfregar bem direitinho usando água e sabão. Use máscara, álcool em gel, esse hábito não mude. Se estiver muito doente, vá ao posto de saúde, pois para a gente controlar precisa ter atitude. Vamos embora cuidar, tá todo mundo informado. Não quero coronavírus e nenhum resfriado. Agora é só me seguir. Cordel personalizado. Então, aqui nós temos a referência. Quem quiser seguir a poetisa, né, Anne Carolina, lá no Instagram, no YouTube, né, no canal dela, blog, Facebook. Lá vocês podem ter acesso a outros cordéis,
Então é interessante que vocês façam uma pesquisa depois, só por curiosidade mesmo, para conhecer o trabalho da Ana Carolina. Esse é sobre as festas juninas. É o mês de junho chegando, mudando a cor do sertão. Sertanejos fervorosos demonstram sua devoção. Fazem festas para São Pedro, Santo Antônio e São João. O arraiá é enfeitado com bandeiras multicor. A luar, cachaça e quentão dão à festa aroma e sabor. Fogos, fogueira e fagulhas, encanto, magia e fulgor. Batata doce, macaxeira, pé de moleque, canjica, pamonha e milho verde. E sem provar ninguém fica. É o gosto nordestino, é fartura, é mesa rica. A quadrilha ensaiada, o gritador de plantão. Sanfoneiro puxa o fole, começando a animação. O noivo não quer casar, mas não tem outra opção. Olha pro céu, meu amor, veja como ele está lindo. As velhas canções embalam, as paixões que vão surgindo. O jovem vira sonhador e o velho vira menino. É quadrilha e casamento, fogueiras e animação. Forró, bebida e comida, dando a cor às tradições. É o sinal de fumaça, reunindo multidões. Versos da linha Catunda. Certo? Então aqui nós já temos um outro tema, que é a festa juninas, e conta bem o que acontece, mas lá no sertão. É um pouco diferente do que acontece aqui, onde nós estamos, né, em São Paulo. Aqui nós temos outras formas, né, de vivenciar essa festa. Geralmente nós vamos em festas escolares, né, também nas igrejas, né, nas quermesses. Então, assim, aqui demonstra toda a animação das festas lá no sertão nordestino, lá no Nordeste. É uma festa muito cultuada, festejada lá, com muita alegria. Bom, agora vou entrar num tema bem legal, que faz parte do cordel, né? O que é xilogravura? Então, o professor de artes fez uma parceria conosco essa semana. Ele já passou a atividade para vocês fazerem dentro deste tema, que faz parte do cordel. Agora vocês vão entender o que é esse estilo de arte, né? O que é a xilogravura? É a técnica de gravura na qual se utiliza madeira como matriz e possibilita a reprodução da imagem gravada sobre papel ou outro suporte adequado. É um processo muito parecido com o carimbo. Então, os artesãos pegam um pedaço de madeira, desenham toda a história ali, né, com martelo e tal, vão desenhando, fazendo fincos, né, na madeira, parecendo com carimbo, e depois eles vão prensando, né, no papel ou outro tipo de material. Como se fosse uma impressora mesmo, mas bem manual, né, bem artesanal. É uma técnica em que se entalha na madeira com a ajuda de instrumento cortante a figura ou forma matriz que se pretende imprimir. A xilografura é muito popular na região nordeste do Brasil, onde estão os mais populares xilogravadores ou xilógrafos brasileiros. A xilogravura era frequentemente utilizada para ilustração de textos de literatura de cordel. É fácil, né? Quem tem avós, que vai na casa dos avós, às vezes eles têm alguns quadrinhos de madeira, passarinho que são feitos, né? Ou então uma paisagem que é só feito com madeira. Então é nessa mesma forma que eram feitas essas formas, vamos dizer assim, né? Essas gravuras para fazer os folhetinhos, né? Os livretos da literatura de cordel. É uma antiga técnica de origem chinesa em que o artesão utiliza um pedaço de madeira para entalhar um desenho, deixando em relevo a parte que pretende fazer a produção e em seguida utiliza
tinta para pintar a parte em relevo do desenho e depois prensar na folha. Então, nós vemos aqui que a maioria é preto, né? A tinta que utilizam é preta. E os livretos normalmente são coloridos, as folhas, né? O amarela, verde, umas folhas chamativas. Ou pode ser branca também. Aqui eu trouxe essas imagens para vocês verem que são de projetos escolares, né? Vemos aqui que eles estão bem tradicionais, como os livretos mesmos, que são pendurados em varais, né? Como estão aqui, com pregadores mesmo de madeira, aqueles que a mamãe utiliza para pendurar a roupa lá no varal. E aqui são crianças que produziram. Então a ideia é que no nosso final do projeto, vocês também façam o livreto ou folheto de vocês, a partir do desenho que o professor César passou e do texto que nós vamos produzir. Né? Aqui também coloquei 2 textinhos produzidos por crianças, tá? Para vocês se inspirarem. Um é o cordel feliz e o outro é o cordel do jogador. Então temos um produzido por uma menina e outro por um menino. O da menina conta sobre ela mesma e a vida dela. E o do menino fala sobre jogar bola, desejo de jogar, de ser um atleta, de ser um jogador de futebol, né? Que pode ser o sonho de muitos. Então vocês podem se inspirar, já começar a se inspirar, pensar no que vocês querem fazer, como que vocês pensam, como seria um cordel de vocês, certo? Com as características de vocês dentro do gênero textual. Então, até a próxima aula e vão imaginando aí.